de hoje nós iremos apresentar o trabalho de História da Idade Média, orientado pelo professor André e apresentado pelos alunos Davi Pugliese, Matheus Cruzato e Pedro Faria. Esse aqui é o nosso sumário. Nós iremos falar sobre a imagem em movimento, a conquista do paraíso, 1492, Baixa Idade Média, características, a crise do século XIV e as referências bibliográficas. A imagem em movimento se faz diretamente no espaço, buscando o efeito dela. As microações sobre si mesmo que geram aparições no espaço, bombeamentos ou pulsos de si. Ela chama de imagem tempo. Com esses conceitos, está se referindo ao cinema, os filmes e seus poderes sobre nós. A conquista do paraíso. Cristóvão Colombo queria provar que poderia chegar à Índia pelo ocidente e assim buscar uma nova rota para o comércio de especiarias na Índia. Procurava então ter uma audiência com a rainha para conseguir dinheiro e assim poder explorar as novas terras. Antes de partir, Colombo assina um documento com os chamados Reis Católicos, Fernando Aragão e Isabel de Costela, que concediam a Colombo os títulos de cargos de almirante, vice-rei, governador e capitão-geral de todas as terras e ilhas que descobrisse. No dia 3 de agosto de 1492, parte do porto de Palos 3 naus, Santa Maria, Pinta e Ninha, cuja missão era chegar a Catai, na Índia. No dia 21 de outubro de 1492, 2 meses após a partida de Palos, a expedição atinge a ilha que os indígenas davam o nome de Guaname. Colombo a batiza com o nome de São Salvador. Ao achar as terras tão procuradas, ele é nomeado de Dom Cristóvão. Sua viagem continua e começa a descobrir novas ilhas, que a batizou Santa Maria de la Concepción, Fernandina, Isabela e Joana. Nessa última e atual Cuba, ele encontra o ouro. Baixa Idade Média. Foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre os séculos XI ao XV, que correspondeu à desagração do sistema feudal e a consequente transição para o sistema capitalista. Com a integração dos mundos romanos e germânicos, a formação de novos reinos europeus. A cultura medieval atingiu seu apogeu. Algumas características: a crise do feudalismo, as cruzadas, o renascimento comercial, renascimento urbano e a peste negra. A crise do feudalismo. O sistema feudal também era chamado de feudalismo. Tinha por base a principal exploração servil. Entrou em processo de degradação a partir do século XI. As cruzadas. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja contra o avanço dos muçulmanos e a retomada do Santo Sepulcro. Renascimento comercial. Na Baixa Idade Média, as rotas comerciais do Mediterrâneo atingiram o caminho das cruzadas, logo se tornaram importantes e lucrativas. Renascimento urbano. A vida urbana começou a ressurgir na Europa a partir do renascimento comercial, no século XI. Novas cidades se edificaram às margens dos rios, nos litorais e principalmente nas proximidades dos burgos fortificados, onde geralmente havia uma catedral. Peste negra. A população urbana cresceu até o século XIV, quando veio a peste negra, entre 1346 e 1353, que dizimou grande parte da população europeia, levando à violência e retratação dos mercadores, consumidores e da atividade comercial. A crise do século XIV. Crise do século XIV. Todas essas transformações levaram a Idade Média para o seu auge, mas também preconizando o seu fim. O século
XIV é marcado por inúmeras crises que reforçaram a decadência do feudalismo e possibilitaram o surgimento de novas estruturas para a sociedade econômica e política europeia. Primeiramente, o aumento da temperatura deu lugar a um resfriamento que afetou a produtividade como um todo. Isso resultou em ciclos de colheitas ruins que geraram altas no preço de comida e milhares de pessoas morrendo de fome. A fome aliada à desigualdade social motivou rebeliões de trabalhadores pobres em todas as partes. Tanto no campo quanto na cidade, os pobres se rebelaram. Os casos mais significativos deram-se nas cidades por conta da estagnação delas, causada pelo número de desempregos e pelo alto custo. E aqui as nossas referências bibliográficas: Wikipédia, Infoescola, Brasil Escola, Mundo Educação, Toda a Matéria, Educar Mais Brasil e História do Mundo. E por fim, o trabalho apresentado por Davi Pugliese, número 4, Matheus Cruzato, número 12 e Pedro Faria, número 13.